Olá, olá, olá! Hoje vamos falar sobre o último vídeo da série Entendendo as Casas Astrológicas no Mapa Astral Infantil. Como a gente vai entender esses palcos que representam a casa astrológica na infância. Hoje vamos falar sobre as casas 10, 11 e 12. O mapa astral, ele é uma mandala dividido em 12 casas. Todo mapa tem 12 casas. Cada casa representa uma área da vida. Cada casa simboliza um palco da vida. E como entender esses aspectos na infância? É isso que eu vou te falar agora nesse vídeo. Bom, vamos começar com a casa 10. A casa 10 vai ter todos os significados que a gente vê no mapa adulto e também vamos acrescentar alguns significados específicos para entender o desenvolvimento infantil. Então, a casa 10, ela simboliza o social. Quando a gente pensa no mapa adulto, até no mapa de uma criança, a gente também vê o social, a profissão, as ambições, as metas. Então, assim, como aquela pessoa ela quer ser vista socialmente, como essa pessoa ocupa um bom espaço socialmente, qual espaço ela ocupa, quais são as características da forma dela se colocar nesse mundo. Então, assim, é claro que a gente vai entender o signo, que vai dar essa tonalidade, e os planetas, que vai dizer o que ela vai usar da personalidade dela para se colocar no mundo. E aqui a gente vai entender tanto o lado profissional, quais são as tendências e vocações, não só pela casa 10, certo? Para a gente fazer, para a gente compreender qual a melhor profissão a criança a seguir, quais são as tendências, as predisposições profissionais da criança ou do adolescente, a gente precisa entender outras áreas do mapa. E aqui eu não estou falando especificamente vocacional, aqui eu estou falando da área da casa 10. Então, a casa 10 sim vai simbolizar esse aspecto profissional, vai ajudar a auxiliar a descobrir a profissão da criança, do adolescente, e como ela tem de desenvolver essa profissão, mas também durante a infância e a adolescência, a casa 10 vai ajudar a gente a entender como a criança ocupa os espaços sociais. Então, por exemplo, aquela criança que tem aquele perfil de líder de sala, aquela criança que tem aquele perfil de agregador de sala. Então, assim, tudo isso a gente vai ver na casa 10. Tá? Então, a criança que tem um sol na casa 10, ela tende a chamar mais atenção para si, ela tende a aparecer mais. É, mesmo que seja ou um sol em peixes ou um sol em leão, a forma como essa criança vai brilhar vai depender, sim, do signo, dos aspectos que esse sol esteja. Assim como se tiver o Mercúrio, a parte da comunicação, da negociação, da diplomacia, ela vai aparecer mais. Então, o planeta que tiver na casa 10 vai ser aquela característica da criança que vai aparecer mais nos ambientes sociais. Assim como a casa 10 também está ligada às metas, a forma dessa criança, essas metas, esses desejos, essas ambições ao longo da vida. E aí, é claro que, por exemplo, quando a gente pensa no adulto, a gente fala muito da ambição profissional, mas como a gente pensa na criança, a gente pode estar falando da ambição social. Se quer ser a mais popular, se quer ser mais discreta. Então, tudo isso está envolvido. De uma forma também psicológica, mais individual, a forma da criança desejar e alcançar as metas ao longo da sua própria vida. Se tem um peixes na casa 10, então tá, a meta e as ambições estão muito mais ligadas à empatia e ajuda. Se tem um aquário, está mais ligada à sua originalidade, a buscar a mais a ser quem se é, muitas vezes por um lado diferente. Então a gente vai pegando a característica do signo e as características do planeta que tem na casa 10 para entender como é essa posição social da criança. A casa 11, ela também tem dois significados muito importantes. A casa 11, ela está ligada aos planejamentos e metas futuras. Então, se você tem uma criança que tem muitos planetas na casa 11, então ela tende a ser uma criança que pode ter uma expectativa muito grande na manhã, uns desejos muito grandes na manhã, ter essas metas e planejamentos futuros, mas também a casa dos grupos. Então, essa é a melhor casa para você entender aquela frase que a gente diz: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. Então, assim, é a casa que a gente vai entender, sobretudo quando a criança está no final da primeira infância, que ela começa a ficar mais sociável. E na adolescência, sobretudo na adolescência, que ela começa a se juntar em grupo para poder descobrir a própria identidade,
é a casa 11 que vai ajudar a entender qual tribo essa criança quer fazer parte, ou quais são as características que essa criança busca em outras crianças, em outros adolescentes, para compartilhar e reconhecer em si. Porque lembrando sempre que da casa 7 à casa 12, estamos falando do desenvolvimento social. E o desenvolvimento social ele é muito descoberto através do contato com o outro. Então, assim, a criança se reconhece no outro, a criança se reconhece no grupo, e aquela posição que vai acompanhando no grupo, e aquelas características que aquelas outras crianças têm naquele grupo, que ela vai se identificando, ela vai entendendo também quem ela é. Então, é tudo um processo de autoconhecimento. Então, quer entender qual é o melhor papel que sua criança ocupa nos grupos? Olha a casa 11. Quer entender que tipo de amizades ela costuma buscar para poder reconhecer quem ela é? Olha a casa 11. E aí, óbvio, que aí você vai poder, inclusive, ajudar. Tipo, se a criança tem um leão, um Ares na casa 11, pode ter uma característica mais de liderança, sim, mas também pode ter uma característica mais intransigente, de querer mandar, de querer que as coisas sejam do jeito que ela é, que ela gostaria que fosse. Então, você pode ir lá e ajudar, você vai precisar ir lá ajudar a criança a flexibilizar. Assim como se você tem uma criança com peixes, virgem, na casa 11, então muitas vezes pode significar Libra, ceder para estar né, em harmonia. Então você precisa também ensinar a criança a se colocar, se posicionar, certo? É uma das características que a gente vai entender para poder saber todo o mapa astral infantil, toda aquela personalidade. E a casa 12, que é uma casa muito ligada à introspecção. A casa 12 ela tem um significado muito importante. Eu costumo dizer que é um ponto sensível na personalidade da criança, sobretudo da criança e do adolescente, porque ainda está num processo muito rudimentar de autoconhecimento. Um adulto, sobretudo depois dos 30, do retorno de Saturno, tem mais possibilidades de se olhar no espelho e saber quem é. Uma criança ainda está muito nesse processo rudimentar, né? Uma criança e um adolescente ainda está muito nesse processo rudimentar de se conhecer, até porque muitas das experiências que elas estão vivendo estão sendo vivenciadas pela primeira vez. Então, os signos e os planetas da casa 12 muitas vezes vão simbolizar aqueles potenciais inconscientes, que a criança tem mais dificuldade de ter consciência. E aí é que vem a história. Então, muitas vezes, por exemplo, a criança tem Marte em Áries na casa 12, né? Um símbolo de coragem, de desbravamento, de pioneirismo, de liderança. E ela pode ter uma dificuldade muito grande de reconhecer essa característica nela. Então, ela vai procurar outras pessoas que têm essa característica e vai admirar essa característica nas outras pessoas. E muitas vezes não é que ela não haja com coragem, com desbravamento, com liderança, mas é que ela muitas vezes não consegue enxergar isso nela. São características que estão mais escondidas, inconsciente, tá? A casa 12 ela simboliza o inconsciente, e que assim pode ser mais difícil de colocar para fora, ou mesmo quando se coloca para fora, muitas vezes não é percebida, ela não é enxergada com tanta facilidade. Então, assim, tanto as amizades como os grupos sociais que a criança ocupa, né? Lembrando que a casa 12 está no desenvolvimento social, tanto pode reforçar, certo? Essa característica, as pessoas reconhecem nela, falam para ela e ela começa a acreditar, a se olhar e perceber que ela faz isso, como também ela pode ver fora e admirar fora e não reconhecer que está dentro, certo? Então, assim, lembrando que a criança ela está em desenvolvimento e que a gente vai ajudando a lapidar esse diamante bruto, que é a criança. As experiências que ela vai tendo ao longo da vida vai ajudar a lapidar esse diamante e ela vai se tornando cada vez o potencial que ela nasceu para ser. Todos nós podemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E essa lapidação para essa melhor versão começa na infância. E nós, enquanto mães, pais, educadores, temos um papel fundamental nesse processo de cuidado e lapidação, para que esse diamante bruto possa brilhar com todo o potencial que ele tem. Espero que vocês tenham gostado da série, que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais curiosidades, mais sugestões, bota aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. E clica aqui, me segue
e clica no sino para você não perder nenhuma atualização. Te vejo no próximo.